Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, subiremos essa live também no YouTube. Logo eu vou fazer ao vivo em todos os canais, porque a gente é high-tech aqui, né? Nós ainda estamos ajustando a nossa tecnologia e você está aqui hoje porque Deus disse que tem que falar com você. É por isso que você está entrando nessa live, é por isso que você está ouvindo essa rádio, é por isso que você vai escutar depois isso aqui no YouTube. Deus quer falar com você. Nós estamos aqui, quem fala só para o pessoal que está na internet, né? Aqui é Janice Leite que fala, esse é um programa da Rádio Belém FM, essa rádio que está dentro da Igreja Assembleia de Deus Belém do Pará. A gente está preparando o nosso coração para 2025. Nós temos que fazer uma revisão, reviver, né? Não viver de novo, mas relacionar aquilo que deu certo, que não deu certo na nossa vida em 2024. A gente precisa saber o porquê que não deu certo, para que a gente possa corrigir e fazer de verdade, diferente, de forma acertada para 2025. É isso que nós estamos fazendo. E aí no primeiro dia, a gente fez já 3 lives nesse conteúdo. No primeiro dia a gente falou, né, o porquê que não deu certo 2024, aquilo que eu planejei. Talvez porque eu não conferi, e talvez também porque eu não entreguei na mão de Deus. Lembra? Tem lá uma live, tá lá salvo. Entrega na mão de Deus. Eu, Janice, sempre fiz muitos planos e eu consegui a maioria deles, mas eu conseguia na força do meu braço. Então, que nós não sejamos esse que vai fazer sozinho. Chama aquele que é o dono da prata, que é o dono do ouro, que é o Senhor dos exércitos, que é o médico dos médicos, para andar contigo. Olha que companhia boa que você vai ter em 2025, a companhia do nosso Senhor. Então, a gente falou aqui primeiro para saber o que deu certo, o que não deu certo. Eu preciso conhecer onde eu estou. Então, meu Deus, eu fiz planos e não acertei, ou eu nem fiz planos. Então, qual é o convite? Vamos fazer os planos, vamos fazer juntos, a gente vai fazer junto, eu vou fazer com vocês aqui. Depois, no segundo encontro, a gente falou sobre os frutos do Espírito. É muito importante que a gente entenda o que são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, né? A amabilidade, o amor, a alegria, a paz, paciência, o domínio próprio. Então, nós falamos ali, quem não sabe, mas como é que eu faço isso? Vai lá na live, assista lá. E a gente, né, teve aqui a participação do pastor Ricardo, e a gente falou muito sério dos frutos do Espírito. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo para a gente poder ter o novo de Deus. A gente precisa, é o nosso link com Deus, é o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter esses frutos. Eu só vou ter o fruto dele se ele estiver dentro de mim. Como é que uma árvore dá fruto, né? Eu pego uma semente da maçã, coloco na terra e vai nascer uma macieira. Então eu coloco o Espírito Santo dentro de mim e vai nascer os frutos. E às vezes a gente fala, né? Eu preciso perdoar. Como é que eu vou perdoar? Eu preciso amar. Como é que eu vou fazer com paciência? Só pelo fruto do Espírito, amado. Então nós explicamos sobre os frutos do Espírito. É importante que a gente entenda os frutos do Espírito para que a gente seja uma nova pessoa para 2025. Então, no terceiro encontro, a gente falou dos pecadinhos, que a gente precisa largar esses pecadinhos que nós temos, pecadinhos ou pecadões, a gente não sabe, mas a gente precisa largar, né? Viver em santidade. E nosso projeto, desde o início, Deus falou comigo por uma passagem de Josué 3:5, porque eu perguntei, Senhor, por que não dá certo? A paz do Senhor, amados. Maringá, pastor Paulo está aqui, que Deus lhe abençoe. Nós estamos falando de como nós ajustarmos o nosso coração para 2025. E Deus me passou, eu assisti uma live e aí fui estudar. Senhor, por que não dá certo? Por que às vezes não dá certo o plano que eu fiz? E aí veio uma passagem muito forte que tem estado na minha cabeça desde aquele dia. A Josué 3:5 diz, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então eu pensei, santifique-se, eu preciso ajustar a minha casa, que é o meu corpo, o meu templo, a minha cabeça, o meu coração e minha cabeça, né? É a minha alma, eu preciso ajustar, eu preciso andar em santificação, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então a gente está ajustando o nosso caminhar para estarmos junto ao Senhor de forma santificada, para a gente receber essa maravilha dessa promessa que Ele falou. Então,
No primeiro dia fizemos essa revisão, no segundo dia a gente falou dos frutos do Espírito. Eu só vou conseguir me santificar se eu estiver florescendo em mim o fruto do Espírito, porque aí eu vou começar a andar nos caminhos do nosso Senhor. Quem não sabe vai lá e olha, que a gente já tem gravado. No terceiro dia a gente falou, vamos largar, eu preciso me santificar, eu preciso... Gente, olha só, vamos pensar assim, meu cachorro, eu tenho a Hannah, minha cachorrinha, ela fez cocô lá na sacada. Adianta eu passar um perfume lá, vai sair o cheiro, vai ser as moscas daquele cocô, ele até vai tocar, né, as moscas, mas eu preciso tirar essa sujeira para manter o lugar limpo, eu não preciso tirar a sujeira. Então, se a gente está com o nosso coração ou com a nossa atitude cheia de sujeira, não adianta eu passar um perfume, fazer uma maquiagem, vestir uma roupa bonita, vir para o culto, que a sujeira vai estar lá. Deus é onisciente, onipresente, Ele tudo sabe. Você vai esconder de quem? Se aquele que tudo sabe enxerga tudo, inclusive os desejos do seu coração, aqueles que não passou nem na sua boca para fora, mas está no seu coração, Deus está ouvindo. Então a gente falou da imoralidade. Quais são as sujeiras, Janice, que eu preciso tirar para eu acessar aquilo que Deus tem, as minhas bênçãos para 2025? Eu preciso acabar com a imoralidade sexual, seja ela no computador. Às vezes as pessoas deixam, né, de ir para os prostíbulos, mas no banheiro eles continuam fazendo as práticas que não deveriam fazer. Então a gente falou da imoralidade sexual, da impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, né, o ódio, a discórdia. A gente falou de várias coisas. Embriaguez, a gente falou de muitas coisas no nosso último encontro, né? Que são os pecados. Não vamos chegar em 2025 com aquele balde nas costas de pecado, de impureza. Precisamos estar limpos, precisamos nos santificar para podermos acessar, né, aquilo que Deus tem. E hoje, Janice, o que nós vamos falar? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sério, gente. Eu preciso que vocês coloquem amor nas minhas palavras, porque hoje talvez doa. E não tem problema, vai doer para vocês como doeu para mim, tá tudo certo, eu sobrevivi, tô aqui. E eu tenho certeza que outras pessoas que vão escutar vão dizer, eu também sobrevivi, estou aqui, estou melhor. Então, eu queria falar um pouquinho daquelas situações que nos tiram, né, de estar de verdade de frente a uma vida abundante, que nos causam dor, nos afligem, nos trazem tristezas, ressentimento, né, nos adormece, nos adoece, muita gente adoece. Sabe do que eu tô falando? Eu tô falando do perdão. Hoje a gente vai falar sobre perdão, amados. Então eu vou pedir uma coisa para vocês agora, quem está me assistindo. Quantas pessoas vocês conhecem que precisariam estar escutando sobre o perdão? Vamos mandar para essa gente? Fazem isso por mim? Vai lá, ó, eu tô fazendo aqui, ó, tô mandando para todas as pessoas da minha lista que hoje eu tô falando sobre perdão. Sejam vocês essas pessoas que vão ser aqui os missionários. Talvez essa tua postura de mandar isso para uma pessoa vai mudar a vida dela para 2025. Façam isso que eu tô fazendo, ó, eu tô mandando para minha lista a nossa live. Mandem aí, ó, o pastor Ricardo já entrou. Pastor Ricardo, manda essa live, hoje nós vamos falar sobre perdão, Gente, não tem como ter um 2025 de forma abundante se eu não liberar o perdão. Janice, mas você já falou que tinha que ter o fruto do Espírito, eu já comecei a entender sobre o fruto do Espírito, eu já comecei a deixar de pecar, né? Parei de olhar aqueles vídeos que eu olhava na internet, não estou mais me embriagando, me viciando, enfim. Mas e aí? Agora nós vamos descer num nível mais profundo. Deus quer falar contigo num nível mais profundo. Como é que está o teu coração no que diz respeito ao perdão? Será que a gente está perdoando? Será que a gente perdoa? E eu vou trazer para vocês algumas coisas aqui para que te traga clareza, tá? Porque a gente não vai, eu profetizo, você não vai iniciar 2025 com esse saco de lixo nas tuas costas, tu vai perdoar. Então, gente, vamos lá, gente, o perdão não é um sentimento. Não é uma coisa assim, eu tô sentindo que eu vou perdoar. Não é isso, gente, o perdão é uma decisão. Perdoar é ação, como amar é uma ação, como mexer, como eu tô mexendo no microfone é uma ação, como arrumar, como eu tô arrumando aqui, é uma ação. Quem não tá vendo, né? Eu tô mexendo no microfone, é uma ação. Perdoar também é uma ação. Eu vou sentir de perdoar. Não, perdoar não é um sentimento. Nós precisamos decidir
perdoar. Nós não temos que sentir, eu vou sentir de perdoar. Não existe isso, gente, porque não tem como fazer dessa forma. Nós temos que decidir perdoar. E perdoar é um ato de obediência, né? Mateus 6,14. Eu quero trazer para vocês isso, porque às vezes, né, eu sou de uma família que veio, né, que a gente era católico, né? Nosso berço era católico, não muito praticante, mas enfim, éramos católicos. Então, assim, ó, oração, lá em Mateus, nós temos a oração que Jesus nos ensinou, né? Estava lá no Sermão do Monte, ele ensinou como orar. E ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo: Senhor, perdoe as minhas dívidas. Assim como eu, na mesma medida, aqui você está dizendo: Senhor, perdoe as minhas dívidas, na mesma medida que eu estou perdoando os meus devedores. E não nos deixe cair em tentação, nos livra-nos do mal. E aí fala aqui no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus está falando isso no Sermão do Monte. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as ofensas. Então eu quero que vocês entendam que desde pequeno a gente aprendeu a falar, né, a oração do Pai Nosso, né? Independente da crença, a gente aprende, né? Isso, o povo brasileiro, né, aprende desde pequeno o Pai Nosso. E sempre você diz: perdoe os meus pecados assim como eu perdoo. E será que você perdoa? Às vezes você pode dizer assim: Janice, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não consigo perdoar. Às vezes as feridas foram praticadas pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelo seu marido, pelo seu trabalho. Às vezes as feridas foram praticadas até mesmo por você. Mas a gente precisa, e eu vou explicar o porquê perdoar. Você às vezes vive, né, cheio de ressentimento. Eu estou chateado, estou ressentido com isso. E sabe o que é ressentimento? Ressentir é ressentir, sentir de novo. Ficar com aquilo, sentindo de novo. É como se você pegasse uma chibata e você ficasse com aquela chibata atrás das suas costas e se batendo e se machucando. Ressentir é sentir de novo. E você não precisa sentir de novo. E você fica uma pessoa amargurada e vai cada vez ficando mais triste. E aí você vai criar uma raiz de amargura. Você vai ficando com o coração ferido, vai ficando incapaz de ter pequenas alegrias. Você vai se tornando uma pessoa ferida. E aquele que fere aos outros também. Deixa eu baixar meu som aqui no meu ouvido. Então, amados, nós precisamos entender que 2025 não vai caber essa pessoa que está me ouvindo aí com a falta de perdão que ela tinha em 2024. Você vai acessar todas as bênçãos do nosso Senhor o dia que você de verdade perdoar. Perdoar. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos perdoar. Janice, como é que eu faço isso? Amados, o perdão ele vai transformar, né, a vida das pessoas. Ele traz mais benefício. Eu preciso explicar. Janice, mas para que eu vou perdoar? O perdão não tem nada a ver com a pessoa que te feriu. O perdão tem a ver com você. O perdão tem a ver com aquela pessoa que vai se tornar em 2025 mais leve. O perdão, amados, vai liberar a tua alma e vai te aproximar mais de Deus. O perdão vai... você que vai perdoar, nós iremos perdoar, né? Nós vamos nos tornar cada vez mais próximos do nosso Senhor Deus, porque a gente está perdoando as pessoas. Às vezes, amados, assim, ó, a gente pensa: Janice, mas eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer. Gente, perdão não é esquecer. Deus não vai te trazer, o esquecimento é amnésia. A amnésia é doença, Deus não vai te trazer amnésia. Deus vai fazer com que aquela dor que você sente hoje vai se diminuindo até ela não existir mais.
E aí você vai poder falar das coisas que te aconteceram até como testemunho. Porque o cristão, ele tem duas funções basicamente para fazer. Uma é testemunhar aquilo, os milagres do Senhor, e aí você vai ter um testemunho. Eu fui ferida, aconteceu isso na minha vida, e eu entreguei na mão do nosso Senhor e estou curada. O perdão, eu estava falando, né? Duas funções do cristão. Primeiro é ele testemunhar e segundo ele servir. Então eu hoje estou aqui servindo vocês lendo, né? Hoje falando um pouquinho do perdão. E aí você vai testemunhar para outras pessoas. Um dia eu ouvi um vídeo e aí me colocou a pensar, e de verdade, gente, o perdão é você colocar, não perdoar, é você colocar veneno nessa garrafa de água. Eu tô com uma garrafa de água na mão para quem está na rádio. É colocar veneno nessa garrafa de água, tomar a água e querer que o outro morra. Às vezes a pessoa que te feriu está vivendo a vida boa e você está doente por falta de perdão. Lá, né, se você for nos hospitais hoje, né, ainda mais no hospital que trata o câncer, a maioria das pessoas que estão ali tem uma raiz de amargura no seu coração tão grande que adoece as suas células. A maioria das pessoas que estão no hospital é por falta de perdão, sabia? Essas doenças que são doenças da alma, já está sendo da alma e do espírito, né? Já estão sendo estudadas. Então, a falta de perdão corrói os ossos, te traz amargura. Quantas vezes acontecia coisas comigo, eu ficava chateada, me saía bolinhas no corpo. Então, a gente somatiza, o pessoal fala, às vezes te dá dor de cabeça, te dá ferida no teu corpo, gente. O corpo a falta de perdão corrói até o osso. É isso que você quer para 2025? Não é, a gente está aqui se organizando, vamos organizar nosso coração, nossa alma, nossa mente, para que a gente de verdade saia daqui diferente com algumas decisões. Eu vou perdoar. Ai, Janice, mas foi tão triste o que aconteceu comigo. Eu creio que foi triste o que aconteceu contigo, mas eu creio nesse Deus, nesse Jesus que tem a procuração para chegar com as nossas causas até Deus. Eu creio nesse Jesus que chegou na porta de um túmulo e disse, levanta, Lázaro, que levantou o morto depois de praticamente 6 dias. Lázaro estava morto há 4 dias, naquela época mais ou menos 6 dias ele estava morto e Deus ressuscitou uma criança, curou de todas as coisas. Você acha que ele não vai curar você? Você acha que você tem menos valor para esse Deus? Não tem, amados. Você é único. Não importa o que te fizeram. Não importa o que te fizeram. Eu preciso trazer outras coisas aqui para que você entenda. Outras coisas, porque não é só perdão. Eu vou perdoar, só vou perdoar. Não é só sobre isso. Existem promessas nesse livro. Esse livro é um manual, gente. Esse livro abençoado, a Bíblia, é um manual onde diz o que nós temos que fazer para ter uma vida próspera. E eu vou te trazer outras coisas que implicam a falta de perdão. Gente, amados, a oração sem perdão, ela não chega a Deus. Você sabia disso? Que a oração sem perdão não chega a Deus. Jesus nos ensina, né? Aqui em Mateus 5:23 diz assim, ó, e quando estiverem orando, Mateus 5 ainda é o Sermão do Monte, né? Deixa eu ver se é Sermão do Monte ainda. Então ele está aqui no Sermão do Monte, ele tá nos explicando como fazermos para ter uma vida correta. Jesus, né, estava falando. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial te perdoe os seus pecados, né? Então ele está falando aqui que eu preciso, né? Se eu estiver trazendo, por exemplo, tem outra passagem que fala, né? Aqui estou falando errado, né? Na verdade, vamos ver aqui, 5, 23, 24. Vamos olhar lá. Vamos olhar na fonte que é melhor. 23. Aqui o pastor Ricardo deve estar tendo uma agonia ali, porque ele sabe de cor. Então, Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares,
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com seu irmão e voltando, faz a tua oferta. Deixa eu explicar isso. Eu não entendia isso antes. Mas o que está dizendo isso, né? Se porventura você quer ofertar, e ofertar não estou falando dinheiro, a hora da oferta na hora do altar. Se você quiser fazer uma adoração, vou orar, eu vou cantar um hino para o meu Senhor. Sabia que esse hino não vai chegar nos ouvidos de Deus, ou tua oração não vai chegar no coração de Deus, se você tiver dentro do teu coração uma falta de perdão? É isso que está dizendo. Se porventuras trazer no altar a tua oferta e te lembrar que teu irmão tem algo contra ti, né, que tu tens alguma coisa contra ti, vai lá, pede perdão e libera o perdão também. Não tem como chegarmos no coração de Deus se nós não fizermos aquilo que Ele faz conosco. Fala ali na mesma medida, né? A mesma medida lá tá falando, ó, porque no 6,14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É na mesma medida. O que quer dizer a mesma medida? O tanto que você perdoa, você será perdoado. E aí, vale a pena? Você coloca um veneno no copo, tu toma e quer que o outro morra? Talvez a pessoa que te fez o mal, gente, talvez não te dou certeza, ela está vivendo o melhor da vida dela, ela não está nem aí para aquilo que ela fez. E quando você perdoa, não diz respeito àquela pessoa pagar ou não pagar, isso não diz respeito a você. Nós estamos dizendo aqui que aquilo que foi feito com relação a você tem que ser largado nos pés da cruz, porque você não é o juiz. Você não é o juiz que vai dar a sentença. Deus tudo sabe. Essa pessoa vai pagar, tenha certeza. Eu não estou falando que ela não vai pagar. Estou dizendo que você não tem que andar com esse remorso, revivendo essa dor todos os dias. Isso vai te adoecer. É sobre isso que nós estamos falando. E se você tiver esse coração cheio, contaminado de mágoa, vai te impedir que a tua fé opere os milagres de Deus. O nosso Senhor ensina que antes de ofertar e clamar, nós precisamos nos reconciliar, nós acabamos de ler. E tem outra coisa, então primeiro, olha só, a minha oração, o meu louvor, a minha oferta não chegará no coração do meu Deus se eu não perdoar. A primeira coisa está aqui, o primeiro motivo por que eu devo perdoar. O segundo motivo, eu não perdoar tem um pedágio espiritual. E eu já vou dizer para vocês, nós temos aqui, vamos ler direto da fonte, né? Mateus 18, vamos lá, 18. Para não fazer confusão. Nós temos aqui a parábola do credor impassivo. A Bíblia não tem letra nenhuma que volte vazia. Tudo que diz na Bíblia, ela vai sempre ter um motivo e por isso que a gente tem que estudar o tempo todo a Bíblia. Então aqui, a parábola do credor incompassível. Eu vou só resumir ela para vocês. O credor incompassível, ele tinha uma pessoa que devia um grande dinheiro, um grande valor, né? Uma conta grande com o rei, com o senhorio lá. Ele devia um valor muito grande, um valor que talvez ele nunca conseguisse pagar. E esse rei ficou cheio da misericórdia por ele e perdoou essa dívida. E essa pessoa que devia esse grande dinheiro, esse grande valor, esse grande número para esse rei, também tinha uma outra pessoa que devia um dinheiro pequeno para ele. O rei perdoou esse valor. E essa pessoa que teve o valor perdoado não quis perdoar o valor pequeno que a outra pessoa devia. Então, por isso que existe essa parábola do credor incompassivo. E aí eu vou ler para vocês aqui o 32, que diz assim: então, o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, esse que não perdoou o pequeno dinheiro, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Ele perdoou, teve a sua dívida perdoada. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conserto, como também eu me compadeci de você? Inclinando-se o seu senhor, o entregou aos... Olha só o que é, como é sério. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que é entregar aos verdugos? Os verdugos,
ou em algumas tradições diz os atormentadores. São figuras espirituais que simbolizam espíritos malditos, malignos, enviados por causa da aflição, para te dar aflição e tormento. Então, amados, o primeiro motivo que eu tenho para poder liberar o perdão é que Deus vai escutar, então, a minha resposta de fé para Ele, a minha oração, o meu louvor, as minhas ofertas, vai escutar o meu chamado. Deus vai escutar no momento que eu consigo perdoar, assim, e Ele vai me perdoar na mesma medida que eu perdoo. Segundo motivo por qual eu devo perdoar, porque se eu não fizer isso, eu vou estar fazendo conforme o credor incompassivo. Quando eu não perdoo, eu crio um pedágio espiritual, eu abro uma porta para que forças malignas tenham acesso à minha vida, ficando vulnerável a tormentos emocionais, espirituais, até mesmo físicos, a tristeza. A tristeza é de Deus? A aflição, a ansiedade é de Deus? Gente, quando a pessoa que não perdoa, ela fica aflita, triste, a tal ponto de criar uma doença nela, é porque ela está entregue nesse pedágio espiritual aos verdugos, aos atormentadores. Tu não queres isso para tua vida. E eu tenho coisas mais para falar sobre isso, mas não vou misturar agora, porque, enfim. Então, nós precisamos entender que o primeiro pedágio é não ter a minha oração chega até do meu Deus. O segundo é que eu vou ser entregue a esses espíritos malditos que vão me deixar aflitos, E o terceiro, Deus só vai me perdoar à medida que eu perdoo. Então, será que nós não precisamos perdoar? Será que não seria para nós o perdão? A minha família tem muito problema com relação ao perdão. E o pior é que eles não reconhecem. E eu era uma dessas. Até que a verdade salta nos nossos olhos. Tem gente que vai dizer assim, eu não acredito. Não importa se você não acredita. Você pode dizer até que você não acredita no ar, mas tira o ar para ver se você consegue respirar. Tu não acredita porque você não enxerga. Mas olha para si. Veja se você é resultado de uma vida abundante. Não tem como eu ter uma vida abundante se eu estiver entregue, se eu estiver com esse caminhão de lixo, de mágoa, de ressentimento nas minhas costas. É isso que eu quero trazer a clareza para você hoje. Tenhamos clareza. A verdade vai te libertar. Vamos ser libertos por essa verdade. Vai doer? Vai, mas não tem nada a ver com você. Deus vai fazer a justiça. A balança da equidade está na mão do nosso Senhor. Você não é juiz. E mesmo que você seja, você tem que julgar sobre o processo que estás vendo, não sobre a tua vida. Deus vai fazer. Você não pode ser orgulhoso a tal ponto de dizer, não vou perdoar, ele me fez, o que ele me fez é imperdoável. Quem é você para dizer que é imperdoável? Está querendo se colocar, Lúcifer caiu do céu, Lúcifer foi expulso do céu, porque ele queria ser como Jesus. Você está querendo, como Deus, você queria ser Deus. Está querendo você ser Deus? Não seja você esse que não se perdoa também. Às vezes você pensou, nossa, eu fiz tanta porcaria, eu fiz errado com o meu casamento, eu não fechei a boca quando eu deveria fechar, eu não tive o domínio próprio, eu estava promíscuo no meu relacionamento, eu fui uma pessoa que eu não honrei meu pai e minha mãe, agora eles estão mortos, eu não tenho mais como fazer, eu sou triste, eu estou triste. Não seja esse que acha que não pode se perdoar também. Será que o perdão, será que Deus, Jesus, Deus amou tanto o seu povo que entregou seu filho na cruz. Será que o sangue que foi derramado naquela cruz, você é tão melhor que os outros que o sangue que foi derramado naquela cruz não serve para você? Se perdoe. Pastor Josué está aqui, o senhor quer participar? Eu vou lhe chamar. Quer participar ao vivo? Eu vou lhe chamar. O senhor quer? Só me disse que quer aí que eu vou lhe chamar. Ele está ao vivo na live, ele está escutando a live também, além de escutar a rádio. Então, amados, a gente precisa entender que nós precisamos, além de perdoar as pessoas, nós precisamos nos perdoar. Outro dia um pastor daqui da igreja, pastor Fernando, disse, Janice, você precisa se perdoar.
Você precisa se perdoar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu preciso me perdoar. E você também precisa se perdoar. Você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, você precisa se perdoar. Você errou porque você não sabia. Ninguém erra porque quer. E se erra porque quer, tem um desvio, né? Um desvio muito grande na cabeça. E esse também não está no caminho do nosso Senhor. Eu estou falando com quem está, ou quem vai entrar nesse caminho do nosso Senhor. Nós queremos ser a imagem e semelhança como fomos criados. Você foi criado à imagem e semelhança desse Deus. Amados, então a vantagem de você perdoar, estou te dando aqui argumentos para convencer a você a perdoar. Primeiro, sua oração vai ser ouvida, sua oferta, seu clamor, o seu louvor será ouvido, o seu pecado será perdoado também. Nós estamos falando de perdoar, então o seu pecado será perdoado, porque Deus vai perdoar seu pecado na medida que você perdoa. Você fala lá na oração do Pai Nosso, perdoe os meus pecados assim como eu perdoe. Perdoe os meus pecados assim como eu perdoo, né? O pecado próximo, você fala isso lá na oração. Você será curado, você será curado no momento que você largar esse lixo, não te pertence mais. Janice, você não sabe o que você está falando, foi muita coisa que foi feita, não importa. Você acha que não teve dor maior do que aquela da cruz? Você acha que tem uma dor maior do que aquela da cruz? A tua dor não foi maior do que aquela. O teu problema não é maior do que daquele que você nem conhece. Então, amados, eu vou te ensinar agora como tu vai fazer para perdoar. Perdoar é uma atitude. Agora você entendeu? Tá, Janice, eu entendi que eu preciso, que eu quero que Deus escute, eu quero que Deus abra as portas para mim em 2025. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Primeiro, amados, entenda que é uma ordenância, uma ordem clara de Deus. Perdoa. Obedeça essa ordem, porque essa ordem traz cura. Já entendi, Janice, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Primeiro, você vai ter que derrubar o teu orgulho, porque isso vai ser feito lá no teu secreto. Gente, não precisa, tu não precisa nem dizer para a pessoa que perdoa, não precisa dizer nada, você tem que ir na tua oração, abaixadinho no teu joelho, dizer, Senhor, me ajuda, eu sei que essa ofensa foi grande demais, isso que me aconteceu foi grande demais, Senhor, mas eu não quero mais pensar nisso, eu quero melhorar com relação a isso, eu não quero mais ressentir, eu não quero mais sentir dor, Senhor, me ensina, peça para Ele, me diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para deixar essa dor? E Ele vai dizer, filho, deixa no pé da minha cruz, deixa que eu faça o resto, eu vou curar tuas dores, eu vou ser o bálsamo que vai curar essa dor. Eu vou ser o bálsamo. Ele vai te dizer isso. E vai ser tirado como se tira com a mão, se você de verdade dizer, Senhor, eu perdoo. Esse perdão é mais para você do que para a pessoa que cometeu. E para a pessoa também é importante. Então, amados, primeiro você tem que dizer que você quer. Você tem que decidir que você quer. Você tem que, essa é algo, isso é um desafio que eu vou fazer para você hoje. Decida, eu quero ser perdoado, Senhor, e quero também liberar o perdão. Primeiro Deus vai te perdoar. Depois a gente vai falar um outro momento que também a gente precisa reconhecer o nosso erro, a gente precisa confessar, quando sou eu que fiz, eu reconheço que eu fiz, eu confesso, e confessar não é para Deus, porque Deus tudo sabe, quando tá no teu coração tu nem fez, Deus já sabe. Ah, por que Ele deixou fazer? Porque Ele te dá o livre-arbítrio de fazer. Ele não é invasivo, Ele te deixa fazer. Então você precisa reconhecer, confessar para quem? Para um padre, Janice? Não, gente, vai falar com o teu pastor. Me veio isso, né? Que a gente, quando era pequeno, tinha que fazer a primeira comunhão, tinha que confessar para o padre, né? Não é, gente, é confessar isso. Ache uma pessoa que seja uma pessoa de confiança, onde você pode confessar o que fez do Senhor e se envergonhe, porque quando você confessa e se envergonha, isso vai estar te curando. Quem fez, tá? Isso é para como fazer, para pedir o perdão. Confesse, de Senhor, eu não quero mais fazer, Senhor, eu desligo tudo aquilo que isso
tudo aquilo que isso gerou da minha, que isso não gere herança nenhuma para minha família. E outro dia a gente vai falar sobre isso. E também você se perdoe, aqui a Tatiana está falando, eu já falei do alto, né, de se perdoar. Se você cometeu algo, né, que te deixou, né, tu cometeu algo na tua família, ai, a minha boca, já fiz isso, com a minha boca já destruí um casamento. Com a minha boca já destruí um casamento. Então nós precisamos nos perdoar por aquilo que fizemos, pedir perdão. Senhor, Marcos, seja bem-vindo, nós estamos falando do perdão hoje. Então nós vamos falar aqui, ó, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Mas, além do perdão, hoje eu estou falando mais de você liberar o perdão. De você perdoar aquele que fez o mal para você. Porque disso depende a tua salvação. Se você for perdoado, vem a salvação para a tua vida, vem a salvação, né? Vem o Espírito Santo, vai habitar em você. E aí ele vai te trazer mais fácil os frutos, né? Os frutos do Espírito, o coração vai estar limpo, não vai ter mais aquele ressentimento, vai abrir a janela e vai enxergar novas coisas. Amados, o que eu quero dizer com isso? Vamos trocar essa roupa? Vestes novas para 2025. Faça isso agora, vestes novas para hoje, que é dia 15. Hoje é dia 16, não está errado aqui. É dia 16 hoje. Novo dia, o primeiro dia do restante das suas vidas, vestes novas. Ajoelha onde você está, vai no banheiro se está trabalhando. Senhor, eu quero vestes novas, eu não quero mais carregar esse balde de lixo nas minhas costas. Senhor, me dói tanto, mas eu largo nas suas mãos agora, nos pés da sua cruz. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai curar isso de mim. Peça, Deus ama um coração que está humilhando-se, pedindo ajuda dele. Ele não vai deixar você sem essa resposta. Comece, amados, 2025 com um novo, porque Deus tem um bálsamo para essa tua ferida. Deus ama quem está ali com ele pedindo ajuda dele. Comece um ano diferente. Eu vou aqui te desafiar a fazer isso. Não leve, me arrepio inteiro, não leve. Não leve para 2025 aquele que te machucou em 2024. Não leve, amados. Não faça isso. Qual é o custo? Deus não vai estar comigo, não vai me perdoar, não vou ter a graça dele, não vou ter uma vida abundante, vou ficar triste, vou ficar cheio das feridas, vou ser entregue aos atormentadores, vou ferir quem eu amo porque o ferido fere. Não é esse que eu quero ser. Eu quero ser bênção, eu quero florescer no fruto do Espírito. E para isso eu preciso largar esse lixo, não tem como eu tirar. Lembra que eu falei? Se o cachorrinho fez o cocô lá, não adianta eu passar perfume, eu preciso tirar a sujeira. Tire a sujeira, mesmo que doa, vai doer tanto deixar como tirar. A promessa é que você tirando, você vai ser curado. E se você deixar, você vai ficar um resto da vida. Você vai tomar o veneno e vai querer que aquele que te provocou aquele dano morra, mas é você que está tomando veneno e aquele que te provocou o dano está lá vivendo a sua vida feliz. Ele nem sabe, talvez ele nem se lembre do seu nome. É justo com você e tua família? Eu desejo do fundo do meu coração, que você tenha essa clareza. Se perdoe também, perdoe as pessoas. E se você foi aquele que cometeu, faça aquilo que eu falei. Primeiro, reconheça, meu Senhor, o Senhor sabe o que eu pequei. Segundo, confesse, se arrependa. Confessar não é contar uma história. Confessar para uma segunda pessoa vai tratar aquilo que tu fez. Tudo que passamos não tem como ser apagado. Eu não tenho como apagar aquele dia que eu acabei com um relacionamento porque a minha boca foi maior do que a minha cabeça. Não tem mais como voltar ao dia que houve lá, né, um atentado, que houve algo maior. Não tem como eu voltar lá quando uma criancinha foi, né, com 5, com 10 anos, foi tocada por um adulto. Não tem como voltar. Não tem mais como voltar. Quem tocou, ninguém foi tocado. Não tem como voltar. Quem tocou, se arrependa, confesse,
né? Se arrependa na frente dos outros, para que você possa, na frente dos outros, não é sair gritando, é achar uma pessoa de confiança e conversar com ela. Eu preciso conversar. Uma vez, muitos anos atrás, uma amiga querida, amada, falou uma coisa para mim, porque ela confiava em mim, mas ela nem era cristã, não entendi nada. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Ela só queria largar o lixo que ela tinha. Então busca uma pessoa de confiança. Quem fez, faça. E os pecados, gente, são pecados mais íntimos. A gente tem que pensar tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa essa semana. Eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer para vocês. Eu não tenho como ficar com isso comigo. Muitas coisas eu aprendi. E hoje eu vejo com clareza o reflexo dessas coisas que até ontem eu não sabia. E quanto elas cobram da gente. O mundo espiritual é legal como o mundo natural. É uma regra, tá? A gente leu. Aqui a gente leu que as pessoas serão entregues, né? Que o servo mau, ele será entregue aos vergulhos. O que quer dizer? Se você não consegue perdoar a tua dívida, como foi, né? Perdoar uma dívida contigo, como foi perdoada a tua, você vai ser entregue aos atormentadores. Está escrito. Está escrito, gente. Deus, o que ele mais honra é a palavra dele e ela está escrita. Não deixe, meus amados, que os atormentadores atormentem você. Não deixe que a sua dívida fique presa. Não risque essa dívida. Que essa dívida seja riscada. Não deixe que a enfermidade assole o teu corpo e traga sofrimento para você. Levanta, abre a janela, olha para fora e veste uma veste nova, uma veste limpa e diz: Senhor, eu não sei como fazer, mas Ele vai te ajudar. Faz assim. Perdoa aquele que te feriu. Como Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa o que te feriu. Eu vou terminar com a oração que o meu pastor está falando aqui, que é a oração do Pai Nosso, mas eu vou ler ela aqui. Nós vamos terminar agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como é lá no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, na medida de como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Pai. Livra-nos do nosso mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, eu lhe peço, Senhor, que cada um que está escutando, que essa palavra chegue, Senhor, no coração e que de verdade faça eles refletirem, que eles tirem de si esse fardo, que eles limpem esse pote, limpem esse balde de peso, de não perdão que eles carregam nas suas costas, Senhor. Se aquele que está escutando ainda não enxerga que tem que perdoar, Senhor, traga clareza, tira lá do escuro, escondido, tudo aquilo que precisa ser perdoado e aquilo que ele deve pedir o perdão, Pai. Nós queremos chegar a 2025 diferentes. Nós queremos, como lá em Josué, nós queremos nos santificarmos, como o Senhor disse lá para Josué. Josué, na verdade, falou: santifica-se para que você possa receber o melhor de Deus. E nós queremos buscar o nosso galardão, nós queremos o melhor do Senhor, Senhor. 2025 não será mais igual, porque de verdade faremos o que temos que fazer. Seremos autorresponsáveis. Nos dá, Senhor, nos livra de todo o mal, como diz na sua oração. Nos dá conhecimento daquilo que precisamos ainda pedir o perdão. E nos dá sabedoria, Senhor, para que a gente possa entender que não liberar o perdão diz respeito só a mim e não àquele que me magoou. Nós entregamos tudo, Senhor, nas suas mãos e lhe pedimos que o Senhor nos traga refrigério, seja um bálsamo para as nossas feridas, porque cremos que a sua palavra, ela é viva, Senhor. Ela é viva, ela é viva. E tudo novo se fará. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Forte, né? Tem tanta coisa para falar aqui, mas não dá.
Até porque o nosso tempo já foi e é muito profundo. Mas eu creio que Deus vai chegar no coração de cada um. Peça para que Ele te traga clareza, clareza. Senhor, tira do escuro, tira tudo que está lá, que eu ainda preciso ver. Às vezes eu não lembro, né? Às vezes aconteceu algo no meu passado, que eu era criança e o cérebro cria ferramentas para que eu possa sobreviver. E às vezes eu não lembro, a minha história está escondida. Mas peço para o Senhor clareza que Ele vai te trazer. Amém? Vou encerrar aqui na internet e continuo na rádio. Que Deus abençoe. E amanhã temos de novo, hein? Mais um passo para chegar a 2025 na melhor forma e nos caminhos do nosso Senhor. Amém?